Vou falar sobre o salário mínimo. O governo federal já acabou com a política de valorização do salário mínimo, aquela política que nós aprovamos por unanimidade, Câmara e Senado, que garantia a inflação mais o PIB. Para a surpresa nossa, agora anuncia que também não vai dar para o salário mínimo o prejuízo causado pela inflação, que é automático, está na Constituição, que tem que manter o valor real. Agora anunciam que vão congelar o salário mínimo por 2 anos. Se continuar assim, eles que dizem que querem combater os privilégios vão levar o salário mínimo para ter um valor correspondente hoje, se continuar não tendo reajuste, a R$500. E hoje vale R$1.000. Me preocupa muito. É bom lembrar, já que diz que combate privilégio, que cerca de 100 milhões de pessoas, direta e indiretamente, dependem dele, do salário mínimo. É bom lembrar para o governo que cada R$1 a menos no salário mínimo, o governo perde de arrecadar 0,54 em tributos. Aonde vamos chegar? Na miséria total da população? Na fome coletiva? Mais desemprego? Porque se não tem poder de compra, o empregador não vai produzir para guardar na prateleira ou nos estoques. Ele tem que ter para quem vender. E o salário mínimo, ele é termômetro, ele é parâmetro também para os outros salários. Isso eu pergunto, é atacar privilégios? Congelar o salário mínimo por 2 anos? Economistas renomados afirmam que retirar a inflação prejudica a retomada da economia, provoca o aumento da desigualdade. Economistas usaram para essa ideia a palavra é uma estupidez. Não é minha, mas eu assino embaixo também. É uma estupidez. Ataque social. Para a doutora em desenvolvimento econômico da Unicamp, Marilene Teixeira, numa sociedade como a brasileira, marcada pelo baixo salário, inclusive do salário mínimo, o congelamento é um desastre em todo sentido. Diz ela, o salário mínimo é uma espécie de farol da economia. Mesmo em setores muito precarizados, com trabalho informal, sem registro em carteira, o trabalho tem que ter a sua remuneração baseada pelo menos no valor do salário mínimo. O congelamento vai afetar tanto trabalhadores formais como também os informais. Fecho aspas. 30% do total de pessoas ocupadas recebe o salário mínimo. R$ 998. 67% ganham até 2 salários mínimos, R$ 1.900. O levantamento do Diese mostra que recebe um salário mínimo 23 milhões, previdência agora, de aposentados e pensionistas do INSS, 12 milhões de empregados, 8,5 milhões de trabalhadores por conta própria, 3,7 milhões de empregados domésticos, num total de aproximadamente 50 milhões de pessoas. Por isso que eu falei que direta e indiretamente 100 milhões de pessoas dependem do salário mínimo. Aqui daria 48 milhões, vamos botar só um dependente. É como se o pobre tivesse direito a um filho, mas não pode ter esposa, que seria um milagre, né? Então tem que botar 2 dependentes. Tem que botar o pobre, o desemprego que está aí, a esposa e um filho. Daí isso para quanto? Para 150 milhões de pessoas. Se eu ficasse só num que trabalha e a esposa sem nenhum filho, já daria 100 milhões de pessoas, pelo cálculo que está aqui apresentado. Ainda segundo a economista da Unicamp, o congelamento é um efeito cascata que puxa para baixo todos os benefícios dos aposentados e pensionistas que serão agora, eu diria, metralhados com essa reforma da Previdência, onde a ampla maioria pode pensar que vai passar a receber de benefícios daqui para frente a metade daquilo que receberia com a atual legislação. Você tem praticamente milhões de pessoas impactadas diretamente com a perda de compra do salário mínimo.
Imagina o impacto que terá na economia dos pequenos municípios, que dependem da aposentadoria para fazer sua economia girar. Adriana Marcolina, outra economista do Diese, concorda que a medida do governo não é inteligente. É uma medida cruel e burra, que leva à fragilidade ainda mais a nossa economia, uma economia relativamente baixa. O que o governo vai economizar é muito pouco, uma economia relativamente baixa para os cofres públicos. O próprio governo anunciou que se hoje o salário mínimo fosse congelado, a economia para o próximo ano seria de apenas 12 bilhões de reais. Vale fazer uma economia dessa, de tirar, na reforma que Vossa Excelência usou muito bem, presidente Collor, quando ele reduz o leque de abrangência do abono, que não será mais 2 salários mínimos, mas somente R$ 1.380, 13 milhões de pessoas deixarão de receber o salário mínimo. E aqui ele fala nesse momento que mais 12 milhões ele tira do mercado quando ele acaba com o reajuste do salário mínimo. Termino dizendo, isso, senhor presidente, só vai aumentar ainda mais a desigualdade social e a pobreza. Não vai garantir o aumento real, já é uma perda considerável para as famílias de baixa renda, quando ele não vai garantir, agora, que é o PIB que eu falava no início, mas ainda congelar para diminuir o poder aquisitivo dos mais pobres é um absurdo. Por isso que eu quero ainda acreditar que isso não vai acontecer. O nosso país tem que criar e estabelecer concretamente política de geração de emprego, de redução da desigualdade, distribuição de renda. Temos que ficar atentos, pois se ventila já a ideia de congelar, retirar a inflação, já poderia ser incluído lá na PEC 438 de 2018, que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Toma nota o número, proposta de emenda constitucional 438 de 2018, é ali que eles querem emplacar uma emenda dizendo que o salário mínimo não será mais corrigido nem pela inflação. Eu tenho a ousadia de dizer, aqui, no plenário do Senado, essa proposta não passa.